Relator do projeto Antifacção Criminosa apresenta a 4ª versão com medidas para combater os criminosos. Polícia Federal abre inquérito contra a ex-nora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusada de fraudes no Ministério da Educação. Chanceler Mauro Vieira conversa no Canadá com o secretário americano Marco Rubio sobre mudanças no tarifaço. Senado aprova a indicação de Paulo Gonet para mais um mandato de 2 anos como Procurador-Geral da República. Rodoanel de São Paulo fica interditado por quase 5 horas porque um motorista estava com uma bomba falsa amarrada ao corpo. Governo de Israel anuncia liberação permanente de passagem para a chegada de ajuda aos moradores da faixa de Gaza. Movimentos sociais tentam invadir local onde está sendo realizada a COP30 em Belém do Pará. E artistas fazem uma exposição conjunta à sombra das pirâmides do Egito. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O clima azedou na Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Motta elevou o tom de voz em um embate com o líder do PT, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, em torno do relatório do deputado federal Guilherme Derrite sobre o projeto antifacção do governo Lula para o combate às facções criminosas. O relator do projeto de lei antifacção retirou do novo parecer alterações propostas na lei antiterrorismo e trechos que poderiam alterar competências da Polícia Federal. Quem tem mais explicações sobre esse tema é o nosso repórter Bruno Tibério, que está em Brasília. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, quem nos acompanha de casa. Olha, antes de acabar a sessão dessa noite, o deputado Derrite, o relator do projeto, ele pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que o projeto antifacção seja votado nessa próxima terça-feira. A justificativa seria a criação aí de um relatório que possa integrar todas as lideranças. Isso significa que, com isso, teremos, então, um 4º relatório. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, inclusive no dia de hoje, manifestou preocupação com o novo relatório do projeto de lei antifacção, que foi, então, apresentado aí pelo deputado do PP de São Paulo. Mesmo depois, inclusive, dos recuos do relator, a pasta ela afirmou que o texto ainda traz retrocessos jurídicos e institucionais inaceitáveis. Inclusive, o Ministério alertou também para o risco de caos normativo caso a proposta ela avance como está. Entre os pontos que foram criticados estão a criação de uma lei autônoma que alteraria, então, dispositivos já consolidados na lei das organizações criminosas e também o desvio de recursos da Polícia Federal para fundos estaduais de segurança. O Ministério também lamentou a ausência de um novo tipo de penal de facção criminosa, originalmente previsto no projeto elaborado pelo governo federal. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela afirmou que o governo ele quer mais tempo para discutir o texto. E também os governadores falaram hoje aqui no Congresso Nacional, inclusive até pediram um pouco mais de tempo para que esse projeto possa ser discutido com mais tranquilidade e até mesmo na próxima terça-feira a ideia seria fazer com que esse projeto ele fosse a pauta única das votações da próxima terça-feira. Vamos conferir então o que disse não somente os governadores, mas também a ministra Gleisi Hoffmann. Eu que fui deputada federal, já estive aqui, coordenei a bancada feminina. Segurança pública é um tema que incomoda muitas mulheres. Nós precisamos de falar sobre isso. E hoje o presidente Hugo Motta, resolveu trazer esse tema aqui. Cada um dos governadores colocou algum ponto que a gente precisa de abordar, aproveitar essa grande oportunidade, desse grande debate. E o que nós pedimos é que tanto o Poder Judiciário fosse ouvido, os governadores, secretários de segurança, operadores de segurança pública e também tentar fazer uma conversa prévia com o Senado. É uma matéria que o Brasil todo está preocupado.
Hoje, se fizer uma pesquisa em qualquer estado, é o tema que domina. Ele anotou uma série de sugestões que nós fomos dando, governador por governador, falando de polícia prende, justiça solta, tudo, nós estamos falando. Este assunto não é um assunto de campanha eleitoral. Ele é um assunto de governabilidade. Tanto é que a sociedade não está preocupada com campanha eleitoral. A sociedade está preocupada com segurança pública. É o que está claro hoje em todas as pesquisas. Nós queremos um tipo penal de facção criminosa, que é para diferenciar de organização criminosa. Então, a facção criminosa é uma organização mais elaborada, tem domínio territorial, tem domínio econômico, tem atuação interestadual, transnacional, enfim, organização criminosa é um tipo mais elementar. Por exemplo, a partir de 4 pessoas que cometem crimes, você já pode caracterizar uma organização. Então, criamos o tipo de facção exatamente para fazer essa diferenciação. O relator muda esse tipo para domínio social estruturante, ou seja, o tipo penal passa a ser domínio social estruturante. Nós achamos que isso, primeiro do ponto de vista de didática, né, para com a sociedade, para com as pessoas, é muito difícil ficar explicando. Pois é, Jaqueto. E aí o governo, né, além da Gleisi Hoffmann, né, enquanto estava explicando justamente os pontos aí de alteração, ela também citou, então, que ao todo são 4 pontos, né, que é justamente esse que ela citou, que é ajustar a definição do novo tipo penal, corrigir também falhas de redação legislativa, garantir que bens de faccionados sejam perdidos e também preservar a estrutura orçamentária da Polícia Federal. Segundo ela, a proposta precisa ser revisada com calma para evitar, então, sobreposições legais e também garantir a autonomia das forças federais. Inclusive, Gleisi defende que a votação seja, inclusive, adiada, como aconteceu no dia de hoje, para permitir, então, ajustes técnicos no relatório. E aí os governadores querem, então, um prazo de até 30 dias para ouvir o secretário de Segurança e o Judiciário antes da deliberação final desse projeto. Inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o relator deve apresentar, então, essa 4ª versão aí do texto, buscando um acordo, então, entre o Executivo e o Legislativo, mesmo com os impasses, né? A expectativa aí é de que o projeto, então, seja votado, então, nessa próxima terça-feira, pelo menos é isso que espera acontecer na terça-feira, com pauta única, apenas o PL antifacção. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, muito obrigado e daqui a pouco você volta com outras notícias. E a Polícia Federal cumpriu busca e apreensão nos endereços da ex-nora do presidente Lula. De acordo com as investigações, a ex-nora atuou em Brasília para liderar recursos do Ministério da Educação para uma empresa investigada por suspeita de fraudes em licitações e desvios de verbas públicas. A investigação da Polícia Federal apontou indícios que uma ex-nora do presidente Lula, Carla Ariane Trindade, que foi casada com Marcos Cláudio Lula da Silva, que é filho da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Durante a investigação, a Polícia Federal mostrou que a empresa Life Tecnologia Educacional recebeu cerca de 70 milhões de reais para fornecimento de kits e livros escolares para 3 prefeituras do interior de São Paulo. De acordo com os agentes federais, o material vendido era superfaturado e os valores eram desviados para empresas de fachada. O dono da empresa, André Mariano, foi preso na Operação Coffee Break. As evidências demonstram que Carla parece ter, ou alega ter, influência em decisões do governo federal, notadamente no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como nos municípios paulistas como Mauá e Diadema, além da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A investigação apontou que o dono da empresa, André Mariano, contratou Carla Ariane e Calil Bittar para obter vantagens junto ao governo federal. Na agenda do empresário apreendida, o nome de Carla Ariane Trindade estava acompanhado da alcunha Nora, uma referência ao seu antigo parentesco com o presidente Lula. A Polícia Federal diz ainda que André Mariano pagava uma mesada a Calil em troca da defesa de seus interesses no governo Lula após a eleição do presidente em 2022. Essa informação apurada pelos investigadores se baseia nas anotações e conversas do telefone celular e quebra do sigilo bancário.
O empresário André remetia os recursos públicos recebidos através da Life a operadores financeiros clandestinos e, posteriormente, buscava o valor correspondente em dinheiro vivo, descontadas as taxas cobradas pelos doleiros. A quantia retirada em espécie seria direcionada ao pagamento de propina a lobistas e servidores. A investigação diz que Calil atuou para prospectar novos negócios para a empresa. O empresário Calil Bittar, ex-sócio de um dos filhos de Lula, também atuou para a mesma empresa. Calil Bittar é irmão de Fernando Bittar, um dos 2 donos do sítio de Atibaia que foi objeto de investigação na Lava Jato. Calil também foi um dos sócios de Fábio Luiz, o Lulinha, na empresa Game Corp. A segurança do país está prejudicando a aprovação do atual governo. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, foi feita em meio à repercussão da mega operação no Rio de Janeiro. A maioria dos brasileiros aprovou a intervenção dos policiais. A mega operação policial no Rio de Janeiro reacendeu o debate sobre segurança pública no país e interrompeu a recuperação da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a pesquisa Genial Quest, a desaprovação ao governo chegou a 50%, enquanto a aprovação recuou para 47%. Mesmo com a população criticando a segurança pública, a maioria aprovou a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, ainda mais bolsonaristas na região sul do país. 121 pessoas morreram. As declarações de Lula sobre o tema já vinham enfrentando uma ampla rejeição antes mesmo da operação. Durante uma viagem à Malásia, quando se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula foi taxativo. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Segundo a Quest, 81% dos brasileiros discordaram da frase. 14% concordaram e 5% não souberam responder. A maioria dos eleitores de Lula também não aprovaram a visão do presidente. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros avaliou positivamente o desempenho do presidente Lula após o encontro com Trump. Eles opinaram que o petista saiu mais forte politicamente da reunião com o presidente norte-americano. Após a mega operação, o presidente voltou a tratar do tema e classificou como desastrosa a ação da Polícia do Rio. A nova fala também foi mal recebida pela maioria da população. Em meio ao debate sobre o PL antifacção, os brasileiros defendem que as organizações criminosas sejam classificadas como terroristas. A Genial Quest entrevistou presencialmente um pouco mais de 2.000 brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o Senado aprova a indicação de Paulo Gonet para mais um mandato de 2 anos como Procurador-Geral da República. O ministro Flávio Dino e presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal deu um sermão nos advogados dos réus da trama golpista e cobrou respeito e lealdade à corte. A intervenção do ministro foi feita após a sustentação oral do advogado Jeffrey Schichini, que representa o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, acusado de ser o agente de codinome Brasil. Vamos voltar a Brasília para falar com o repórter Bruno Tibério, que tem outras informações sobre este caso. Bruno, é com você. Pois é, Jaqueta. Então, a primeira turma do Supremo concluiu a fase de sustentações orais das defesas dos réus do chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. O grupo é formado, então, por 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal. As defesas, elas sustentaram que os réus não participaram de reuniões ou ações operacionais que estavam ligados ao plano investigado, negando, inclusive, envolvimento em qualquer tentativa de atentado contra autoridades. Nós separamos os momentos, as falas, então, das defesas, de 3 defesas dos réus. Vamos conferir. Sérgio Ricardo Cavalieri não participou da reunião do dia 28 de novembro.
Sérgio Cavalieri não esteve naquele prédio. Sérgio Cavalieri não esteve presente. Esta reunião, que destinada à produção e elaboração de uma suposta carta para pressionar o alto comando, de supostos ajustes quanto ao réu Sérgio Ricardo Cavalieri, esse enredo não se sustenta quando cotejado com a realidade fática comprovada. Ficou demonstrado, expressamente reconheceu que Ronald não participou de qualquer evento organizado. Ele não esteve presente, ele não foi convidado, e lá na minha terra costumamos dizer que quem não é convidado não é nem comentado, principalmente, ministro-presidente, quando se trata de churrasco, né? Então, não é o caso do tenente-coronel. Ele não esteve em qualquer reunião, seja conversa de bar, seja conversa na casa de quem quer que seja, e isso, quando foi nos possibilitado o contraditório, ficou claro, como luz solar, de que ele não participou de qualquer evento que pudesse denotar a ele uma ação de organização criminosa. Nesse processo, o Vladimir está totalmente isolado. Totalmente isolado. Eu converso com meus colegas, criminalistas dos corredores. Doutor, seu cliente tem ligação com fulano, seu cliente... Não, meu cliente está isolado, sozinho. Então ele ia dar um golpe de Estado, a abolição do Estado Democrático de Direito sozinho. Isso muito me preocupa. Pois é, a Procuradoria-Geral da República, então, pediu a condenação dos integrantes do Núcleo 3, apontando que o grupo ele teria responsabilidade direta na fase operacional do plano golpista, com ações de monitoramento e também neutralização das autoridades. A votação dos ministros agora está marcada para acontecer nos dias 18 e 19 de novembro, sob a presidência, então, do ministro Flávio Dino. E o julgamento ele vai ser retomado, então, nessa próxima terça-feira, com o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Durante a conversa, Vieira disse que o Brasil encaminhou uma proposta para negociar as tarifas de 50% para a importação de produtos brasileiros. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou no Canadá para a reunião da cúpula do G7. Vieira aproveitou a viagem e se encontrou com o secretário do Estado americano, Marco Rubio. Em nota, o Itamaraty afirmou que os dois trataram do atual estágio das negociações bilaterais com os Estados Unidos. A reunião seguiu a mesma linha do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia, no final de outubro. Lula saiu com um saldo positivo, com a criação de um cronograma de reuniões para discutir um acordo satisfatório a respeito das tarifas. Nesta semana, Trump afirmou que pretende reduzir algumas tarifas sobre a importação de café para os Estados Unidos, mas o republicano não disse quais países serão beneficiados. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou que o governo deverá anunciar nos próximos dias algumas medidas para reduzir os preços das tarifas para o café, banana e outros itens. Mas ele também não deu detalhes sobre as medidas que serão tomadas e nem marcou uma data para a divulgação. O Brasil é um dos maiores fornecedores de café aos Estados Unidos e, desde agosto, sofre com uma taxa de 50% na venda de produtos ao país americano. Desde a imposição da tarifa, o preço médio do café brasileiro no país norte-americano subiu cerca de 40% e se tornou menos competitivo frente a origens como Vietnã e Honduras. Hoje foi dia do mercado financeiro. Ficar atento a uma eventual votação na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para acabar de vez com a greve no governo. Até o fechamento dos negócios, não havia decisão. Por isso, o dólar acompanhou o movimento no exterior e subiu 0,37% e fechou o dia cotado em R$ 5,29. E a Bolsa de Valores ficou estável, aos 157.633 pontos. O mototáxi é a terceira modalidade de transporte mais utilizada pelos brasileiros. Quase 3.000 cidades do país contam com o serviço.
Dados do IBGE mostraram que 2.925 municípios do Brasil prestam serviço de mototáxi, sendo o terceiro meio de transporte mais popular entre os moradores, ficando atrás somente das vans e os táxis convencionais. Ainda de acordo com o IBGE, as motos por aplicativo são o único meio de transporte em 21 cidades brasileiras, a maioria na região do Nordeste. 5 estão localizadas no Maranhão, 6 no Rio Grande do Norte, 3 na Bahia e em Goiânia, 1 na Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal derrubou e declarou que é inconstitucional a lei estadual que barrava o serviço em São Paulo. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso, concordou com a Confederação Nacional de Serviços de que a lei invadia a competência da União, ou seja, a autorização para o serviço de mototáxi é uma atribuição exclusiva da legislação federal. Com isso, a cidade que tem a maior frota do país também passará a contar com o serviço. Quem não ficou satisfeito com isso foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que se opôs à declaração do STF. É uma decisão do STF, obviamente a gente tem que respeitar, mas eu não posso deixar de colocar o meu sentimento de ver uma certa insensatez por conta dos riscos que estão causados. O próprio ministro Alexandre de Moraes, quando o secretário dos Transportes da Prefeitura de São Paulo, se dizia preocupado e contrário a essa atividade. As motos que prestam esse serviço de transporte precisarão estar equipadas com dispositivos de proteção para as pernas e motor fixados na estrutura do veículo, aparador de linha instalado no guidão e alças metálicas traseiras e laterais para o transporte de passageiros. E de acordo com a Lei 12.009 do ano de 2009, os mototaxistas precisam cumprir os requisitos para prestar o serviço: ter no mínimo 21 anos, possuir habilitação na categoria A há pelo menos 2 anos, ser aprovada em curso especializado e utilizar colete de segurança com faixas retroreflexivas. Nós conversamos com o advogado e professor de Direito Gleibe Prete e ele comentou a decisão polêmica do STF. Todos nós sabíamos a queda de braço que até então estava com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o governo federal / STF, com o objetivo de não ter a possibilidade desse tipo de transporte numa cidade grande como a cidade de São Paulo. Porém, com essa inconstitucionalidade declarada pelo plenário, houve o quê? A possibilidade agora de ter esse serviço para toda a população. E a prefeitura, ou melhor, as prefeituras, terão agora o prazo para poder regulamentar esta situação, esta hipótese. Professor, quais são os efeitos, o reflexo disso na prática? Bom, logo mais nós teremos sim o trabalho efetuado por esses aplicativos, em que vocês poderão pleitear ou pedir o transporte através de motocicletas. Professor, isso é bom ou isso é ruim? Tudo na vida nós temos dois lados. O lado bom é que você tem um transporte mais barato e mais rápido. O lado ruim é que você incorre em grandes centros, num grande risco à sua vida. O que deve ser ponderado? Sempre a segurança e a vida. Mesmo que nós tenhamos leis que favoreçam determinada regra, tem que sempre ponderar em primeiro lugar a vida. Pense nisso. O Senado Federal aprovou com 45 votos favoráveis e 26 contrários a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para mais um mandato de 2 anos no comando do Ministério Público Federal. O procurador foi uma indicação do presidente Lula. Durante a sabatina, Paulo Gonet defendeu a atuação da PGR nos processos que apuram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. De acordo com o procurador, houve 715 condenações e 12 absolvições. Outros 606 casos ainda estão em andamento. Um dos condenados pelo STF e denunciado pela Procuradoria-Geral da República é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro criticou a atuação de Paulo Gonet. Para o parlamentar, houve conluio, jogo combinado e farsa entre o procurador e o relator das ações penais, o ministro Alexandre de Moraes. A sabatina de Gonet foi conduzida pelo presidente da CCJ, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. E a seguir, governo de Israel anuncia liberação permanente de passagem para a chegada de ajuda aos moradores da faixa de Gaza. E o Rodoanel de São Paulo fica interditado por quase 5 horas porque um motorista estava com uma bomba falsa amarrada ao corpo.
Uma bomba falsa colocada em um caminhão interditou o rodoanel na Grande São Paulo por 5 horas. O esquadrão antibombas teve que ser acionado. Um motorista de uma carreta viveu um momento aterrorizante nesta quarta-feira. Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, teve supostas bombas amarradas em seu corpo por criminosos e foi obrigado a deixar o caminhão atravessado na pista do rodoanel, na altura do quilômetro 45, em Itapecerica da Serra, interditando a via por várias horas, o que causou um congestionamento de mais de 40 quilômetros. Os primeiros que chegaram em Laurito foram os outros motoristas que estavam na pista. As imagens mostram que Laurito tinha suas mãos amarradas e parecia bem confuso e desconexo. Cerca de 3 horas depois do primeiro chamado é que um helicóptero Águia da Polícia Militar chegou ao local, levando integrantes do esquadrão antibomba. Por segurança, a via contrária, que vai sentido a capital, também foi interditada pela polícia. E já no local, os policiais começaram o trabalho de desarmamento da suposta bomba, usando até mesmo cães treinados para este caso. Nessa hora, a equipe policial encontrou o Laurito em estado de choque dentro da cabine do caminhão. As informações iniciais apontam que Laurito foi alvo de um assalto feito por 3 criminosos durante o trajeto entre o estado do Acre e a cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Com trajes antibombas, um policial do GAT finalmente confirmou que as bombas eram falsas, e quando retirou o motorista de dentro do caminhão, ele chegou a desmaiar. Tamanha pressão psicológica estava sofrendo por horas. Agora, a polícia também não descarta a possibilidade de um surto psicótico do motorista, mas vai continuar as investigações para o desfecho do caso. De fato, a gente está trabalhando, a primeira informação, a primeira hipótese que nós estamos trabalhando é realmente de problemas ali psicológicos. A ameaça de bomba ela é tratada como verdadeira, até que se prove o contrário, por isso foi acionado o GAT, ali, a tropa especializada nessa questão de bomba, de explosivos, porém a gente não conseguiu confirmar até o momento essa informação do roubo. 7 chefes do Comando Vermelho foram transferidos hoje de Bangu 1 para uma penitenciária federal no Paraná. Na rotina dos criminosos, eles ficarão em celas individuais, com direito a 6 refeições por dia e 2 horas de banho de sol. Sob forte esquema de segurança, os 7 chefes do Comando Vermelho ficaram com os pés e mãos algemados durante a viagem toda, fortemente escoltados por agentes federais. Os criminosos deixaram a penitenciária de segurança máxima de Laércio da Costa Peregrino, conhecida como Bangu 1, na zona oeste do Rio, até o aeroporto, onde embarcaram para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. De lá, serão distribuídos para outras penitenciárias federais. A unidade paranaense, inaugurada em 2006, foi a primeira das 5 do governo federal. Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho, Mossoró e Brasília também possuem presídios federais. A unidade de Catanduvas foi construída justamente para receber Fernandinho Beiramar, um dos cérebros do Comando Vermelho. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, os presídios federais seguem um procedimento padrão. O dormitório, o preso e a cela são revistados todos os dias. O preso permanece algemado quando se desloca para determinada área do presídio e é acompanhado por agentes federais. A comunicação com familiares, amigos e advogados é feita apenas em local determinado para receber visitas ou por videoconferência. A rotina dos presos no presídio é regada por 6 refeições por dia e 2 horas de banho de sol. Como foram para uma unidade federal, os presos terão uma cela individual que contam com energia elétrica e água quente. A transferência para Catanduvas dos chefes da facção carioca é uma das medidas da mega operação em 28 de outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, e que resultou em 121 mortes e 113 prisões. A Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar possível tentativa de atrapalhar a investigação de um esquema de desvio de recursos públicos em contratos firmados durante a pandemia de Covid-19 no Tocantins. Um dos alvos foi o governador do estado, Vanderlei Barbosa. A Polícia Federal cumpriu 24 mandados de busca e apreensão na capital Palmas e em Santa Teresa do Tocantins. E também investiga o desvio de recursos de emendas parlamentares utilizadas na compra de cestas básicas. Batizada de Nêmesis, a ação policial teve início a partir da segunda fase da Operação FAMES 19, deflagrada em setembro,
quando o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do chefe do executivo tocantinense. Na época, ele afirmou que a medida foi precipitada e iria acionar os meios jurídicos necessários para reassumir o cargo, enquanto a Polícia Federal estima um prejuízo de 73 milhões de reais aos cofres públicos. Em setembro, mais de 200 agentes cumpriram 51 mandados de busca e apreensão no Palácio Araguaia, sede do governo, e na Assembleia Legislativa. O objetivo foi reunir novos elementos para esclarecer o uso de emendas parlamentares e o suposto recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos. Segundo a Polícia Federal, há fortes indícios de um esquema de desvio de recursos públicos entre 2020 e 2021, quando os investigados teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas. As investigações apontam que foram pagos mais de 97 milhões de reais em contratos para a compra de cestas básicas e frangos congelados. Parte do valor teria sido desviado e ocultado por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos. A Operação Fames 19 mirou ainda a primeira-dama Karine Sotero Campos. A PF aponta que ela assumiu posição de destaque na operação criminosa e que seu ex-marido, Paulo César Lustosa, atuou como operador. Segundo a Polícia Federal, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social abrigaria um esquema sistemático de desvios de verbas. Conversas mostram investigados forjando cestas básicas para entrega, com direito à foto. O pagamento de propina no esquema de desvio de verbas públicas durante a pandemia de Covid-19 foi identificado em troca de mensagens entre acusados. Os investigados combinavam a entrega dos valores em dinheiro vivo. Para não chamar a atenção e tentar disfarçar a propina, as quantias eram chamadas pelos investigados de bênção. Em nota, a defesa de Vanderlei Barbosa afirmou ter recebido com estranheza a nova operação no momento em que aumenta a expectativa pelo julgamento do habeas corpus, que pode devolvê-lo ao cargo. O governo de Israel anunciou a abertura de uma passagem de fronteira no norte de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária fornecida pela ONU e outras organizações internacionais. O Ministério de Defesa, responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, abriu a passagem de Ziquim para a entrada de caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O Programa Mundial de Alimentos da ONU afirmou em outubro que não conseguia retirar carregamentos no norte de Gaza desde que a passagem foi fechada em 12 de setembro. Os controles de segurança de Israel e as restrições para a entrada de um grande número de produtos dificultam o envio de ajuda a Gaza. Segundo os trabalhadores humanitários, uma vez dentro de Gaza, levar ajuda ao destino final se complica devido à destruição de grande parte da infraestrutura no território e ao risco de saques. A abertura de passagens diretas ao norte é vital para garantir que a ajuda suficiente chegue às pessoas o mais rápido possível. Um mês após o início da trégua entre Israel e o grupo radical Hamas, as questões da restituição dos últimos 4 corpos de reféns que o Hamas estaria procurando na cidade de Gaza, com a ajuda da Cruz Vermelha e dos 150 militantes bloqueados nos túneis de Rafah, que se recusam a depor as armas sem garantias de passagem segura, permanecem sem solução. A ONU e organizações humanitárias ligadas à instituição relataram ter fornecido alimentos para mais de 1 milhão de pessoas na faixa de Gaza, embora a situação humanitária permaneça precária. Enquanto isso, os ataques não cessaram completamente. A mídia relatou 3 investidas nas últimas horas no nordeste de Beit Lahia, dentro das áreas sob controle das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, demarcadas pela chamada linha amarela. O gabinete presidencial israelense informou nesta quarta-feira que o presidente de Israel, Isaac Herzog, recebeu uma carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo que considere conceder perdão a Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense enfrenta processos relacionados à corrupção e Trump, um de seus aliados mais próximos, já havia solicitado perdão outras vezes. O premier israelense nega as acusações e se declara inocente.
Saiu uma estatística inédita sobre o consumo de álcool no Brasil. Mais de 60% das pessoas dizem que não consumiram nada este ano. Uma pesquisa divulgada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool revelou um dado inédito. 64% dos brasileiros afirmam não ter consumido nenhuma bebida alcoólica em 2025. O levantamento, realizado pela Ipsos-IPEC para a 7ª edição do relatório Álcool e a Saúde dos Brasileiros, mostra um avanço extremo em relação a 2023, quando 55% dos entrevistados se declararam abstêmios. O principal destaque está entre os jovens de 18 a 34 anos, faixa etária que apresentou a maior redução no consumo. Entre os adultos de 18 a 24 anos, o índice de abstinência subiu de 46% para 64%, enquanto entre os de 25 e 34 anos, passou de 47% para 61%. Segundo os sociólogos que participaram das pesquisas, o fenômeno reflete uma tendência global. Os jovens estão cada vez mais conscientes sobre os efeitos do álcool na saúde e buscam estilos de vida mais equilibrados. Além disso, o consumo abusivo nessa faixa etária caiu de 20% para 13% nos últimos 2 anos, e a maioria dos que ainda bebem afirma limitar-se a 1 ou 2 doses por ocasião. O levantamento também revelou que a abstinência cresceu entre pessoas com ensino superior, moradores da região Sudeste e das classes A e B. Entre os brasileiros com ensino superior, o índice saltou de 49% para 62% no Sudeste, de 51% para 62% e nas classes mais altas, de 44% para 55%. Houve ainda uma queda de 6 pontos percentuais na frequência do consumo de álcool, especialmente entre aqueles que costumavam beber semanalmente. Apesar da redução no número de consumidores e na frequência do consumo, o uso abusivo de álcool ainda representa um desafio para a saúde pública. O percentual de bebedores que consomem grandes quantidades se mantém próximo da média nacional, passando de 17% em 2023 para 15% em 2025. Muitos desses indivíduos, no entanto, não reconhecem o excesso, já que 82% acreditam beber moderadamente, enquanto apenas 9% admitem exagerar e sentir necessidade de mudar o comportamento. O relatório também traz dados alarmantes sobre os impactos do álcool no país. Em 2023, foram registradas cerca de 73 mil mortes relacionadas ao consumo da substância, um aumento de 10% em relação a 2010. Já no ano passado, as internações hospitalares atribuídas ao álcool somaram quase 500 mil casos, crescimento de 24% na comparação com 2010. Para os especialistas, os números reforçam a importância de campanhas educativas e políticas públicas voltadas à conscientização sobre o consumo responsável e à prevenção de danos provocados pelo álcool. E a seguir, aumenta o número de jovens com doenças no coração. E indígenas querem protestar e tentam invadir local onde está sendo realizada a COP30 em Belém do Pará. Vários cardiologistas estão fazendo um alerta sobre o aumento de problemas cardiovasculares nas pessoas dos 20 aos 30 anos de idade. O novo perfil do paciente cardiológico é jovem, sedentário e estressado. Cardiologistas têm observado o surgimento de doenças cardiovasculares de forma cada vez mais precoce na população. Nos consultórios, não é mais raro encontrar pacientes entre 30 ou até 20 anos com alterações que há uma década eram pouco frequentes nessa faixa etária. Segundo os especialistas, novos padrões de comportamento são decisivos para explicar essa tendência. Entre os fatores que se destacam estão, por exemplo, a inatividade física e aumento do tempo que as pessoas passam sentadas, sobretudo em frente às telas. Vale destacar que a baixa quantidade de atividade física, associada ao consumo excessivo de produtos ultraprocessados, ricos em ingredientes críticos para a saúde, como gordura, sódio e açúcar,
açúcar eleva ainda mais o risco de sobrepeso e obesidade. Condições essas que favorecem a hipertensão e o aumento do colesterol, fatores capazes de pavimentar o caminho até o infarto. O uso de cigarros eletrônicos, as jornadas estressantes de trabalho, o uso normalizado de substâncias estimulantes e a privação de sono também compõem o cenário que ameaça o coração dos jovens. Outro ponto de preocupação entre os cardiologistas é a associação que muitos fazem entre saúde e um corpo magro ou muito musculoso. Esse tipo de noção muitas vezes abre caminho para o excesso de suplementação, consumo exagerado de substâncias estimulantes como energéticos e até o uso de anabolizantes. Para completar o panorama, nem sempre os jovens contam com um acompanhamento médico adequado, o que dificulta eventuais diagnósticos e atrasa a indicação de tratamentos capazes de evitar desfechos graves como infarto e acidente vascular cerebral. Dados do Ministério da Saúde mostram que as internações de pessoas abaixo de 40 anos em decorrência de infarto teve um aumento de 184%. Por isso, o alerta é: aqueles com predisposição ou histórico familiar de hipertensão arterial ou problemas cardíacos devem visitar regularmente um profissional de saúde, além de adotar uma rotina equilibrada. A COP30 entra no terceiro dia em Belém, marcada por protestos de indígenas. Eles invadiram a Zona Verde para criticar as medidas do governo federal de demarcações de terras. As lideranças indígenas que organizaram a invasão rebateram as acusações de vandalismo e afirmaram que o movimento era pacífico. Um grupo indígena que tinha uma participação marcada na COP30 e foi barrado na entrada da Zona Verde por protocolo de segurança. O grupo chegou na entrada principal da Zona Verde e guardas logo fecharam todos os portões, não deixando ninguém entrar e nem sair da área que é aberta ao público. Representantes dos povos Tupinambá, Arapiuns, Arara Vermelha e Maitapu do Baixo Tapajós, no Pará, criticaram medidas do governo federal e defenderam o direito à manifestação, solicitando participação nas discussões da conferência. O grupo de manifestantes, em sua maioria lideranças e representantes de povos indígenas da Amazônia, entrou na área central das negociações, onde ocorrem as discussões oficiais entre delegações e autoridades climáticas. A mobilização começou em frente à Embaixada dos Povos, local simbólico de encontro de movimentos sociais e ambientais. A marcha, formada principalmente por indígenas do Tapajós, profissionais da saúde e coletivos ligados à pauta climática. Quando chegaram lá, começaram um ritual, formaram uma roda, cantaram músicas e dançaram em círculo. O grupo permaneceu no local por alguns minutos, cantando e exibindo cartazes rasgados durante o deslocamento. Na tentativa de invasão de povos indígenas, eles conseguiram ultrapassar o sistema de raio-x, mas foram parados por um bloqueio de segurança antes de acessar o local. Portas à entrada do pavilhão foram quebradas. A COP30 é marcada por protestos de várias entidades e grupos que defendem o meio ambiente no Brasil. E ganhou um reforço entre as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que denunciou o desmatamento da Amazônia para a construção de uma estrada no Pará para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Donald Trump refere à construção da Avenida Liberdade no Pará, que causou polêmica por questões ambientais. Trump publicou em sua rede social que a floresta amazônica no Brasil foi destruída para a construção de uma rodovia de 4 faixas para que ambientalistas pudessem viajar. Após a repercussão da publicação de Trump, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, rebateu o presidente norte-americano. Ele defendeu que Trump deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas, em vez de falar de estradas. A ONU emitiu um alerta dizendo que a temperatura do mundo pode aumentar 2,5 graus até o final do século. O anúncio foi feito em meio aos compromissos climáticos debatidos pelos países e também com a COP30 acontecendo.
Um dos principais temas da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima é que os países participantes assumam compromissos de conter o aquecimento global. O Acordo de Paris é a principal referência que limita o aumento da temperatura média global a 1,5 graus dos níveis pré-industriais. Mas o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente vê o planeta cada vez mais distante da meta. Especialistas explicaram que a Terra saiu da média de 15 para pouco mais de 16 graus. Ao ultrapassar pouco mais de 1 grau, o planeta entra em um fenômeno conhecido como overshooting, quando o aquecimento ultrapassa o limite seguro por determinado tempo. E a partir desse ponto, sistemas naturais essenciais podem sofrer transformações graves e irreversíveis. O que torna a situação mais complicada para a ONU é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Segundo o relatório da Organização Mundial, o país, que é um dos maiores poluentes, antes tinha se comprometido em reduzir as emissões de gases. E o acordo previa quase meio grau de redução, o que é significativo dentro dos acordos pré-estabelecidos do relatório. A ONU alerta que o cenário coloca em risco a principal meta global de contenção do aquecimento. A lacuna de emissões, termo que dá nome ao relatório, se refere à diferença entre o que os países prometeram cortar e o que seria necessário para manter o aumento da temperatura dentro do limite de 1,5 graus. No relatório de 2025, foi confirmado que o planeta bateu um novo recorde de emissões. Só no ano passado, o total chegou a quase 58 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, um aumento de pouco mais de 2% em relação ao ano anterior. O salto foi impulsionado por todos os setores da economia e todos os principais gases, mas teve um fator decisivo: o desmatamento e as mudanças no uso da terra, responsáveis por mais da metade do aumento das emissões. Artistas de vários países estão participando de uma exposição à beira da pirâmide de Gizé, no Egito. Até o dia 6 de dezembro, os turistas que forem até lá terão a oportunidade de admirar várias obras que já passaram por quase 60 países. Que tal deixar o que já é enigmático ainda mais curioso? Misturar curvas com a beleza das 3 pirâmides de Gizé, no Egito, é o mote da 5ª edição da exposição Forever is Now, ou Para Sempre Agora em tradução livre. As criações passeiam por vários estilos, como a obra de Salah el-Masri, chamada de Maat, que na mitologia egípcia era a deusa da verdade, justiça, retidão e ordem. Já o turco Mert Ejkoz apresenta uma escultura de alumínio, ligas maleáveis e superfícies lisas, inspirada no antigo símbolo Shen, que significa infinito, totalidade e proteção divina. Ecos do Infinito, composta por 3 esculturas distintas, é uma parceria da alemã Alex Proba e do iraniano David Mahiari. Para nós, estar aqui aos pés das pirâmides é verdadeiramente uma experiência de humildade, porque nós, como mestres da pedra, nos sentimos pequenos ao ver como eles faziam antigamente. Esse choque entre o passado e o presente, o uso da pedra em uma nova forma e com uma nova função, e trazê-la aos pés das pirâmides, é um sonho que se torna realidade. O artista português Alexandre Farto, conhecido como Vils, contribuiu com a instalação Portas do Cairo. Feita com madeira e andames metálicos, a obra sugere que as portas se tornem portais entre o passado e o presente. Tenho colecionado portas no Cairo e em outras partes do mundo também. O que eu queria fazer era ir até a superfície da parede e esculpi-las para expor as diferentes camadas. De certa forma, é um processo arqueológico, porque a porta guarda muito da vida, da energia da cidade. A 5ª edição da exposição Forever is Now vai até o dia 7 de dezembro e faz parte das celebrações pela inauguração oficial do Grande Museu Egípcio, no Cairo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.